Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração ao Senhor nesta hora. Logo após, nós vamos estar lecionando a segunda aula da escola bíblica, que vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós estamos no segundo trimestre de 2020. O tema da lição é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então hoje nós vamos aprender a segunda lição. Nesse momento quero convidar você, nós vamos estar fazendo uma oração de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Oremos nesse momento. Bendito Deus, Pai Santo e Eterno, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos por aqui estarmos nesta hora, o qual nós vamos, Senhor, aprender a Tua palavra, Senhor, que através do Teu Espírito Santo vem nos direcionar. Venha, ó Pai, falar conosco, Senhor, através do estudo dessa lição. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, sendo mencionada para os corações dos ouvintes nesse momento. Pedimos a bênçãos espirituais sobre a vida de cada um, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, então nós vamos para a lição de número 2. O título da lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O texto áureo diz assim: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. A leitura bíblica em classe está baseada em Efésios capítulo de número 1, versículo 3 e 4, logo após do 9 ao 14. Eu quero pedir para você que está na sua casa, pegue a sua Bíblia, se puder estar conosco, lendo esta palavra aqui com os irmãos. Você aí na tua casa, pega a Bíblia, vamos estar fazendo a leitura então da leitura bíblica em classe. Ou se você tiver a sua lição, para pegar até a sua lição, que diz assim: Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A introdução da lição, vamos para a introdução da lição nesse momento, diz assim: nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que esteve oculto desde os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então podemos ver que nós vamos aprender hoje sobre a excelência e a perfeição do projeto divino. Paulo, ele começa a adorar a Deus, Podemos ver que semana passada nós aprendemos sobre a carta ao destinatário, que era a igreja de Éfeso. Então essa carta foi destinada à igreja de Éfeso. Paulo, depois de fazer a sua introdução ao destinatário, à igreja, ele começa a fazer uma adoração a Deus. Ele começa a engrandecer, adorar o Senhor por tudo aquilo que ele tem feito pela igreja
né, e por todos os santos, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Cristo, por todos os povos, porque não há judeu ou grego que não seja salvo. Ou seja, Cristo morreu na cruz por todos nós, para salvar a todos. E Paulo engrandece o nome santo do Senhor. Nós podemos ver no texto áureo, que tem o versículo de número 3 do primeiro capítulo de Efésios, diz assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito o Deus Pai. Podemos ver que ele começa a engrandecer a Deus por tudo aquilo que ele fez para com o seu povo, para com sua igreja, para os seus escolhidos. A presença de Deus, as bênçãos de Deus que foram derramadas sobre a vida dos eleitos, dos santos em Cristo Jesus. Nós vamos agora para o primeiro tópico desta lição. Fala nova posição em Cristo. Nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Lembra que semana passada nós falamos que os irmãos ali de Éfeso, eles reconheceram Cristo como Salvador, e através dos milagres que Deus realizava por meio de Paulo, dos apóstolos, eles se convertiam ao Evangelho e deixavam as suas práticas pagãs de lado. Agora Paulo vem falar sobre a nova posição em Cristo, ou seja, agora eles aceitaram a Cristo como Salvador, tem uma vida diferenciada, uma vida agora mudada pela palavra de Deus por Cristo Jesus, né? Então Paulo vai falar sobre essa nova posição em Cristo. Primeiro ponto desse tópico da lição diz assim: a doxologia. O que é doxologia, né? Doxologia é do grego doxa. Doxa, do grego, quer dizer glória. Logia, palavra. Ou palavras de glória e engrandecimento ao nome santo do Senhor. Mas o comentarista coloca aqui na lição: é a manifestação do louvor, enaltecendo a Deus através da expressão de exaltamentos, como Deus seja louvado, aleluia. Então são uma forma de glorificar a Deus. Como estão falando de doxologia, está falando da glória na adoração. Quando nós glorificamos, exaltamos a Deus, né, de uma forma que expressamos do nosso coração, então tem um sentido de doxologia, tá certo? Ou o sentido de adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ver aqui então o subtópico da lição. Após expor os versículos da abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor, né? Então podemos ver que Paulo começa já a epístola logo após dispor a carta ao destinatário. Ele começa adorando o santo nome do Senhor, ele começa a fazer uma doxologia, e ele diz: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa adorando a Deus, ele está dizendo: Deus Pai, ele é digno de louvor, digno de adoração. Podemos ver que através desse versículo 3, que nós podemos ver do capítulo 1, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Está falando que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Paulo está declarando, numa forma de louvor, que Deus é a fonte de todas as bênçãos. E dizendo que Ele é bendito, que Ele é o Deus poderoso, um maravilhoso Deus que operou grandes milagres na vida dos irmãos ali de Éfeso. Vamos dar continuidade então. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e as suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do segundo refrão: para louvor e glória de sua graça, ou para louvor da sua glória, aquele ao qual devemos adorar. Está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com a ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então podemos ver que Paulo
logo após de saudar o destinatário, que é a igreja de Éfeso, ele já começa a enaltecer, adorar e exaltar o nome santo do Senhor por tudo aquilo que ele tem feito e por tudo aquilo que ele é na vida de cada irmão. Podemos ver que não é só na carta à igreja de Éfeso que Paulo adorou e louvou o santo nome do Senhor. Podemos ver também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, Paulo diz assim: bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Mais uma forma que Paulo adora a Deus, ele expressa numa questão da doxologia, ele expressa a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Romanos 11:36 também ele diz: porque dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Podemos ver que Paulo, em maioria das suas cartas e epístolas, ele adora ao Senhor. Ele exalta o santo nome do Senhor, que fez grandes maravilhas, que o salvou da condenação do pecado. Na antiga aliança, nós podemos ver alguns exemplos também de doxologia, como por exemplo nos Salmos a gente vê muita doxologia. É uma forma de expressar adoração a Deus, exaltando o seu nome, adorando o seu bendito nome, o nome santo do Senhor. Então podemos ver que doxologia é a questão da adoração ao Deus Todo-Poderoso. Interessante que o comentarista ainda coloca aqui: Deus é o Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade como ênfase na natureza divina de Jesus, o Filho. Então está falando sobre Deus Pai e sobre o Deus Filho, que podemos ver que ele dá uma ênfase então à Trindade. Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O segundo subtópico diz assim: as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isso é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, escolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Então podemos ver as bênçãos espirituais que Paulo está falando aqui, que Deus nos alcançou, está falando sobre o quê? Ele está falando que Deus nos elegeu antes, de todas as coisas. Ele nos predestinou, ele nos remiu, ele nos escolheu, ele revelou-nos através da palavra, por sua palavra, e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Quando no versículo 3 diz assim: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Deus, ele é fonte da bênção para todo aquele que aceita Cristo como Salvador. E com isso, ele nos abençoou. Com o quê? Porque ele nos elegeu, nos elegeu antes da fundação do mundo. Interessante para os irmãos entenderem um pouquinho quando Paulo está falando sobre eleição e predestinação. Nós podemos ver que Paulo, no versículo 12 e no versículo 13 da primeira carta aos Efésios, diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Esse versículo Paulo está falando sobre o povo judeu, nós que esperamos em Cristo. Agora no versículo 13, ele muda aqui um pouquinho: em que também vós estáis. Quem é vós? Os gentios. Podemos ver que Deus chamou o povo judeu através de Abraão. Deus elegeu o seu povo. Porém, Paulo está dizendo que antes da fundação do mundo, ele já tinha um plano para a igreja, para o povo gentil, aquele povo que não tem o sangue judeu na sua veia, mas agora são um povo gentil,
que para muitos eles condenavam o povo gentil. Havia uma distinção entre o povo gentil, entre judeus e gentios. Mas sabemos que a salvação veio também para os gentios. Nós falamos na semana passada que Paulo foi chamado para pregar para os gentios, aqueles que não são da linhagem de Abraão. Paulo veio pregar para as pessoas que, por muitos naquele tempo, eram como pessoas que estavam fora da promessa, da graça de Deus. Mas Paulo veio dizer a carta aos Efésios que Deus os elegeu antes da fundação do mundo. São bênçãos que Deus tinha para o seu povo, para a sua igreja. Deus tinha os seus planos já predestinados para o povo gentil. Não era só para os judeus a salvação. A salvação também era para o povo gentil. E nós ou melhor, recebemos essas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. É que Paulo está falando aqui já adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Sobre as bênçãos espirituais. Porque primeiro, Ele nos elegeu. Eleger aqui não está falando no sentido de cada indivíduo. Está falando de um povo, né? De um povo. Ele elegeu um povo. E também nós podemos ver que Ele predestinou. Predestinou quem? Um povo. Para a sua adoração. Assim como Ele elegeu e predestinou o povo judeu, Ele também elegeu e predestinou o povo gentil. Porque a cruz de Cristo, quando Cristo derrama o seu sangue na cruz do Calvário, Ele derramou sangue por todos. Por causa disso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. O mundo está falando não só de pessoas dos judeus, está falando também dos gentios. A todo aquele que aceitar a Cristo como Salvador. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único para morrer na cruz do Calvário, para trazer remissão do pecado. Tá certo? Então Cristo morreu na cruz para nos salvar. Para salvar a toda a humanidade. Vamos ver aqui então as bênçãos de Deus. Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos remiu com seu sangue. Ou seja, Ele perdoou os nossos pecados. Ele revelou-nos pela palavra da verdade. Ele selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo mora dentro de nós. Paulo diz na carta aos Coríntios que nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio habitar em nossas vidas, tá certo? Mais para frente eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre o selo da promessa, vamos falar sobre o Espírito Santo. Terceiro subtópico diz assim, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda como uma nova experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida, em Adão, escravizado pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filho da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindo dessa redenção. Então a nova condição é que nós, quando aceitamos Cristo como Salvador e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Agora nós não andamos mais como nós andávamos outrora, no caminho do pecado, sem conhecer a verdade. Agora nós temos Cristo em nossa vida, nós temos o Espírito Santo e agora nós sabemos a forma de andar. Nós agora temos uma nova condição de vida. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, ele diz, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É como se a gente dá uma guinada de 160 graus, né? E a gente vai caminhando por outro destino, ou 360 graus, né? A gente vai caminhando para um outro rumo. Ou seja, outrora nós andávamos conforme estava a nossa condição do pecado. Agora, quando temos Cristo em nossa vida, o Espírito Santo, nós vivemos uma vida totalmente diferente, porque agora estamos em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo em nossa vida para viver uma vida autêntica, através da palavra de Deus e através do Espírito Santo do Senhor. Outrora nós éramos escravizados pelo pecado,
mas agora temos Cristo, temos o Espírito Santo em nossa vida, nós vivemos uma vida de santificação, uma vida diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o segundo tópico, meus queridos irmãos, nesse momento. Segundo tópico da lição. Nós falamos agora, esse primeiro tópico, sobre refletir um pouco sobre uma nova posição em Cristo, tá certo? Agora que fomos libertos por Cristo, temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós devemos viver uma vida diferenciada. Vamos então para o segundo tópico. Diz assim: uma vida cristocêntrica neste mundo. O que é cristocêntrica? Cristo no centro da nossa vida, ou estamos voltados a nossa vida para Cristo, vivendo uma vida diferenciada. Diz assim: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Nós estamos no segundo tópico da lição e o primeiro subtópico fala assim, ou diz assim: a revelação do ministério. A frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, como o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu destino ou o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, a excelência, ou a superioridade. Podemos ver, meus irmãos, que a revelação, que mistério é esse que Paulo estava falando? Paulo estava falando que os irmãos da antiga aliança, até mesmo alguns irmãos que estavam ali naquele tempo, antes de Cristo morrer na cruz do Calvário, eles não sabiam do plano para o povo gentil, da salvação que haveria para o povo gentil. Agora, com a morte de Cristo, Cristo liga todos os povos para uma salvação em Cristo Jesus. E quais eram os mistérios que muitos não sabiam? Eles não sabiam o quê? Da predestinação, que Deus predestinou um povo, que Deus predestinou, um povo, uma igreja que seria lavada pelo sangue do Cordeiro para chegar aos céus. Então esses eram os mistérios de Deus para a vida do ser humano. O mistério era que Deus nos elegeu, que Deus nos predestinou, porque somos um povo lavado pelo sangue do Cordeiro. Para muitos os gentios não eram salvos, Para eles o gentio não poderia alcançar a salvação, mas através da morte de Cristo, todos nós temos o direito de salvação, todo aquele que aceita Jesus como Salvador. Vou frisar bem aqui, todo aquele que aceita Jesus como Salvador, que tem o Espírito Santo na sua vida, ele é eleito, ele foi eleito por Deus para a salvação. Basta nós crermos nele, Claro que nós temos que ter um cuidado, porque agora quando estamos em Cristo, o Espírito Santo vai morar dentro de nós. Agora, se o Espírito Santo se retirar de nós, é porque nós estamos dando vazão ao pecado e vivemos uma vida pecaminosa novamente, Nós só quando estamos em Cristo Jesus é que somos nova criatura. Só quando estamos em Cristo Jesus é que vivemos uma vida diferenciada, vivendo uma vida, na verdade, do Evangelho do Senhor Jesus. A plenitude dos tempos, segundo aqui subtópico, diz assim: Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é o cronos, que traz uma ideia cronológica, mas sim o kairos, que se refere ao tempo divino preveniente e determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de
Cristo. Então podemos ver aqui, meus irmãos, a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Esse tempo que o apóstolo Paulo está falando aqui não é o tempo Cronos, o tempo do homem. Esse tempo que Paulo está falando é o tempo Kairos, é o tempo de Deus. Não está baseado no tempo do homem, né? Deus, ele vê diferente da forma que nós vimos, porque o nosso pensamento não são os pensamentos de Deus. E os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Chegou o tempo certo que aprove a Deus, o Kairos, para que ele viesse revelar através de Jesus Cristo a plenitude dos tempos. Tá certo, meus queridos? Então, tempo, né, o Kairos pertence a Deus, é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vemos o tempo de uma forma diferente de Deus. Nós olhamos para o tempo Cronos, né? Nós olhamos para o tempo Cronos, questão de horário, né, de dias, meses e assim por diante. Deus olha o tempo conforme a perspectiva da humanidade, conforme fatos e acontecimentos. Então Deus estabelece esse tempo, que é o Kairos, para a vida do ser humano e para que seja o melhor para o ser humano. Então podemos ver, né, que o tempo aqui é o tempo de Deus, né? E tudo está no controle de Deus, ou seja, céu, terra e mar, tudo está no controle do Todo-Poderoso, do Deus maravilhoso, tá certo? Terceiro subtópico diz assim: louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele, os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente a adorá-lo com palavras e ações, mas também levar os outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então tudo isso é para louvor e glória do nome santo do Senhor. Ele predestinou, né, a igreja, ele predestinou os gentios, os judeus, né? Então nós podemos ver que não foi só judeus que foram salvos, mas através da morte de Cristo, Deus predestinou também os gentios, tá certo? Um povo, ele elegeu um povo para a salvação. Como nós lemos aqui antes, né, Paulo, ele muda um pouquinho aqui o pronome nós por vós, tá certo? Aqui na leitura bíblica em classe, você que tem a sua lição, ou se você quiser acompanhar na Bíblia, Efésios, no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Nós quem? Os judeus. Paulo está falando do povo judeu. Porque lembra que nós falamos na semana passada que Paulo tinha dupla cidadania? Paulo era judeu nato, né, da tribo de Benjamim. Porém, ele nasceu em Roma, então ele tinha dupla cidadania. Então podemos ver quando Paulo está dizendo nós, que primeiro esperamos em Cristo, ele está falando nós, os judeus. Agora aqui no versículo 13 ele diz assim: a quem também vós estáis, ou seja, quem? O povo gentil. Cristo, quando morre na cruz do Calvário, não morreu só pelos judeus, mas morreu por todos, derramou seu sangue por todos, e todos têm livre acesso para com Deus, e aquele que quiser ter salvação em Cristo Jesus, pode chegar a Ele, se arrepender dos seus pecados e pedir perdão ao Deus Todo-Poderoso. O ser humano não consegue perdoar pecado, mas Deus perdoa pecado através da sua morte vicária na cruz do Calvário. Então tudo isso que Deus fez na plenitude dos tempos foi para o louvor da sua glória, tá certo? É tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Por causa disso que Paulo fala aos Romanos, até li aqui antes, na questão da doxologia, uma adoração a Deus, né? Ele diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele. Então tudo que nós fizemos, tudo que recebemos, é tudo para a honra e glória do nome santo de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para adorar o santo nome do Senhor e sempre agradecer a Deus por tudo, porque a fonte de bênçãos é Deus. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Por causa disso que nós sempre temos que agradecer e engrandecer a Deus Todo-Poderoso. Sempre temos que adorar Ele e louvar Ele.
por causa disso que muitas vezes estão num culto na igreja, né? Ou tanto as igrejas mais pentecostais, você vai escutar glória a Deus, aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Isso é uma questão de adorar a Deus no culto. Isso vai de cada um, do interior, vai de você expressar da tua alma a gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele é, e não só pelo que Ele faz, né? Mas tudo aquilo que Ele é sobre a nossa vida, tá certo, meu irmão? Então isso aqui é tudo que nós recebemos, é tudo para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora para o terceiro tópico desta lição, que diz assim: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Espírito Santo, penhor da nossa herança, né? Nós vamos falar sobre a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizada por Deus Pai. Primeiro subtópico, né? Diz assim: o selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhe toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então podemos ver que o Espírito Santo é um selo na nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, né, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Nós se tornamos templos, morada do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vem morar em nós. E aquele que tem o selo geralmente está destinando que aquela pessoa é propriedade de alguém, né? Ou algum produto que você alguma vez manda pelo correio e tem um selo. Aquele selo está dizendo que esse produto pertence a alguma pessoa. Quando nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, né, Deus está dizendo que nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos para Deus. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, quer dizer que nós somos propriedade particular de Deus. Nós somos seus filhos e somos propriedade de Deus, e o inimigo não pode tocar. Então, quando a gente aceita Jesus, quando a gente confessa com a nossa boca e crê com o coração para a justiça que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nós recebemos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Lembrando que a habitação do Espírito Santo é uma coisa, né? E batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Sabendo que o passo inicial é o falar em línguas. Nós, como pentecostais, nós cremos desta forma, tá certo? Quer dizer então, pastor, que a pessoa que não fala em línguas, ela não está salva? Não estou falando isso, tá certo? Ou seja, a pessoa que aceita Jesus, ela já recebe o Espírito Santo. Essa pessoa já é salva, é propriedade exclusiva de Deus. Mas então, para que o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder na vida do cristão, tá certo? Quando ele vai fazer algo para Cristo, ele está sendo revestido, né? É como se ele é tomado, ele é revestido por algo. Ele é capacitado por Deus para fazer algo para a sua obra. É mais ou menos isso que quer dizer batismo com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós. Pastor, eu não falo em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é um dom, tá certo? Agora, a habitação do Espírito Santo é essencial para a vida do cristão. A pessoa que não tem o Espírito Santo na sua vida não nasceu de novo. Só nasce de novo quem aceita Jesus como Salvador, a sua vida mudada. Por quê? O Espírito Santo mora dentro dessa pessoa. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, batismo com o Espírito Santo é uma capacitação, é um revestimento de poder, tá certo? Então, você que aceitou Jesus, você é salvo em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo. Só perde a salvação, meu irmão, quando a pessoa não tem mais o Espírito Santo, quando o Espírito Santo já não está mais dentro daquela pessoa, né? Aí nós perdemos o selo
de autenticação, né? Ou seja, quando há o Espírito Santo na nossa vida, nós somos propriedade de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. O Espírito Santo deve estar na nossa vida até o fim dos tempos. Tá certo, meus queridos? Então o Espírito Santo é um selo, né, que há na nossa vida dizendo que nós pertencemos a Deus. Segundo subtópico aqui, diz assim: o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transições comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Ou seja, Deus elegeu um povo, tá certo? Deus elegeu a igreja. A igreja não é algo feito por mãos humanas, algo feito de alvenaria, como muitos falam. Eu vou à igreja, né? Eu vou ao templo. Nós usamos muitas vezes umas formas, né, para falarmos, né? Mas o certo é eu vou ao templo, porque igreja somos nós. Nós somos igreja. Quem é a igreja? Todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida é igreja. Eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Mas pastor, eu posso perder a salvação? É claro que pode. Se você deixar de praticar as verdades de Deus, você rejeitar o Espírito Santo na tua vida, você entrar pelo caminho do pecado, você perde a salvação. O Espírito Santo se retira de você. Você perde a salvação, você pode perder. Não é questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Não é dessa forma. Nós precisamos de ter Cristo em nossa vida, viver uma vida de santificação, para que o Espírito Santo venha habitar em nós. Quando o Espírito Santo está habitando em nós, nós temos selo de propriedade. Nós pertencemos a Cristo. Nós somos igreja de Jesus Cristo. Nós somos eleitos em Cristo Jesus. Deus predestinou um povo. Deus predestinou a igreja para salvação do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mateus 24:13 diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, o Espírito Santo, se tivermos ele em nossa vida e ele está com a gente até o fim dos tempos, ou seja, nós procurarmos viver uma vida de santificação, de adoração a Deus, o Espírito Santo vai estar dentro de nós e nós vamos herdar então a salvação em Cristo Jesus. Nós vamos para a glória com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos o selo da promessa em nossa vida. Glória ao santo nome do Senhor. Isso nos garante que nós somos salvos em Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nossas vidas, nós temos um selo de propriedade que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Por causa disso que Paulo glorifica a Deus já no início desta carta dirigida aos irmãos da igreja de Éfeso. Aqueles irmãos que se converteram, saíram do paganismo, queimaram seus livros de feitiçaria e começaram a viver uma nova vida com Cristo. Paulo começa também, a falar das bênçãos que Deus nos deu. Quais são as bênçãos que o Senhor tem nos dado? Paulo nos fala em Efésios 1:3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E essas bênçãos, meus irmãos, estão aqui no tópico 2. Ele nos elegeu, ele nos predestinou, ele nos remiu, ele nos selou com o Espírito Santo. Isso é um mistério, meu irmão, que não era revelado antes, foi revelado por Cristo Jesus derramando seu sangue na cruz do Calvário. O plano da igreja, esse plano salvífico de um povo, já é desde a fundação do mundo. O nosso Jesus Cristo, nosso Deus, ele é eterno, ele é poderoso. E ele já predestinou, ele nos elegeu para um plano salvífico e para a esperança da sua glória. E ele tem colocado o Espírito Santo na nossa vida como um selo da promessa que um dia ele vai voltar a buscar a sua igreja, a sua noiva, a sua eleita. Temos que ficar preparados, exaltando o santo nome do Senhor
não entristecendo o Espírito Santo que é a nossa vida, porque nós temos a salvação garantida por Cristo Jesus. Se nós estivermos em Cristo, nova criatura nós somos. Ou seja, nós fomos lavados pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo na nossa vida, então nós temos que somente adorar, glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, viver uma vida de dedicação na sua presença. Vamos para a conclusão nesse momento? Diz assim a conclusão: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então podemos viver, meus queridos irmãos, que o plano de Deus, ele vai se cumprir até o fim dos tempos. Basta eu e você ficarmos firmes até o fim, não negar a Cristo, viver para Cristo e viver uma vida direcionada à vontade do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a cada irmão, cada irmã que está nos assistindo neste momento, que o Senhor venha te abençoar com ricas bênçãos dos céus. Eu quero já avisar os irmãos, nós não estamos fazendo live na igreja porque nós não temos internet lá, então nós fizemos na casa mesmo, estamos transmitindo os cultos, né, e também a escola bíblica aqui então na nossa casa, tá certo? Lembrando os irmãos também aqui da De Monte Sinai, que abrange o bairro Guarani, Rio Branco, que as nossas igrejas estão abertas toda terça-feira, todo domingo, tá certo? E toda quinta-feira. Toda terça-feira das 19 às 21 horas, toda quinta-feira das 19 às 21 e todo domingo das 18h30 até também às 21 horas. As nossas igrejas estão abertas para oração individual, para aconselhamento, tá certo? E então estão ali algum obreiro, sempre vai ter um obreiro ali para estar orando pelos irmãos, aconselhando os irmãos. Quero dizer para os irmãos que sempre depois da live eu vou estar lá no templo, né, na rua Teresa Peter Schellenberg, no bairro Dom Joaquim. Eu sempre vou estar por ali também para aconselhar os irmãos, estar orando por todos os irmãos. Então quinta-feira, meus queridos, nós temos também o nosso culto da vitória aqui online também. Quinta-feira, a partir das 19 horas, nós vamos estar orando pelos irmãos que estão na campanha, vamos estar trazendo uma palavra de Deus para os irmãos. Fica firme nessa campanha, Deus vai entrar com um milagre. Lembrando sempre de contar o seu testemunho quando você recebe um milagre de Deus. Nós queremos, contar o seu testemunho, tá certo? Nós queremos contar o seu testemunho e as bênçãos que você tem recebido através das orações da fé, através da palavra de Deus, tudo para a honra e glória do nome santo de Jesus Cristo. Vamos ver os irmãos que estão aqui nos ouvindo, aprendendo a lição nesta noite. Irmã Roseli, Deus abençoe, irmã Roseli de Blumenau, irmã Maria, irmão Antônio, aqui do bairro Dom Joaquim, né, que são nossos segundo dirigentes. Irmão Clóvis, a irmã Adelita, Deus abençoe. Thaís e o Marcelo de Campos Novos, um abraço para vocês, Deus abençoe. Natan e Maiara também, Deus abençoe vocês. A Beth, né, tia Beth, Deus abençoe, tia Beth. Fabrícia Mota também ali de Botuverá, Deus abençoe. Irmã Enesita, né, irmã Enesita lá de Tuporanga, está de vez em quando aí, curtindo a nossa live, né, vendo os nossos ensinos, Deus abençoe. Irmã Helenice também, ali de Luiz Alves, Deus abençoe esses irmãos que estão conosco sempre nos ouvindo aqui através dos ensinamentos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui pedido de oração, nós vamos estar orando aqui pela Roselita, pedindo oração, então nós vamos estar orando pela Roseli, vamos ver se tem mais algum pedido de oração aqui também, creio que são esses pedidos de oração. Vamos estar orando por esses irmãos nesse momento e agradecendo a Deus por tudo, tá certo? Bendito Deus, Pai Santo e Eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo teu grande amor, por tua grande misericórdia para com nossas vidas. Para que estamos nessa noite, Pai, ensinando a lição, Senhor, que é a tua palavra, Pai. Deus querido, vem abençoar os teus filhos que estão aqui conosco, aprendendo a tua palavra como ela é. Ser conosco, ser com os teus filhos. Pai, a Roseli que pede oração pela sua família, Senhor, pelos seus negócios. Eu venho te pedir, Pai, as tuas bênçãos, que tu venha entrar com um milagre, com restauração, que tu venha entrar com um milagre na vida deles, Senhor, e que tuas bênçãos, Pai,
seja redundante na vida dos teus filhos, que tu possa abençoar de uma forma extraordinária a vida deles, Senhor. Enche de bênçãos do teu Santo Espírito, da tua direção, da tua graça, Pai, sobre a vida deles. Nós pedimos, Pai, as tuas muitas ricas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Amém e amém. Recuar jamais, parar nunca, avançar sempre, todos por uma igreja mais relevante. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te abençoe grandemente.